Todos os direitos reservados a Manuel Barbosa Filho. Introdução à pesquisa, métodos, técnicas e instrumentos. Manuel Barbosa Filho. Terceira edição, revista e ampliada. A União. Superintendência de Empresa e Editora. Introdução à pesquisa, Manuel Barbosa Filho. Com esta introdução à pesquisa, em sua terceira edição, o professor Barbosa Filho revoluciona a clássica teoria do ensino, expõe um novo método pedagógico na ação de educar. É um texto original e dinâmico no campo da pesquisa científica. Opõe-se à didática que dogmatiza o conhecimento pelo conhecimento. Ao contrário, o autor oferece uma doutrina exploratória da consciência crítica do homem e do meio que o cerca. Após, normatiza o uso do saber prático como força produtiva para mudanças constantes da sociedade, da natureza e das ideias do próprio homem. Nesta obra, eminentemente dialética, Barbosa mergulha fundo, metódica e racionalmente nas três dimensões fundamentais da educação: a consciência, a teoria, a prática. É um livro doutrinário, conscientiza o pesquisador sobre os grandes temas nacionais e internacionais historicamente, é informativo, focaliza os métodos gerais e específicos necessários à reflexão científica sobre os problemas mais urgentes da realidade dos países periféricos, terceiro mundo. É, ademais, um texto técnico. Detalha com facilidade os instrumentos de produção científica indispensáveis à prática da pesquisa como postulados na produção do conhecimento para a transformação da realidade atual. Obra útil não só às instituições de ensino e pesquisa, mas também extensiva à classe operária e seus sindicatos. Dada a urgente carência de uma teoria de investigação atualizada com a luta do trabalhador por dias melhores. Coerente com essa luta, é um livro indispensável à interpretação da dramática situação atual do proletário em oposição ao capitalismo liberal em expansão fagocitária sobre o globo. Esgotadas as edições anteriores, o autor oferece aos trabalhadores e aos estudantes brasileiros esta terceira edição, revista e ampliada, necessária como teoria e prática para todos que se preocupam com a indagação científica das questões materiais e espirituais do homem e da realidade em que vive e trabalha. Pós-graduado pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Barbosa dedicou ao ensino 20 anos de sua experiência como professor titular de métodos e técnicas de pesquisa na Universidade Federal da Paraíba. Agradecimentos à minha companheira Maria das Graças Silva. Ao engenheiro Cícero Lucena Filho, governador da Paraíba, ao jornalista Raimundo Nonato Guedes Aquino, superintendente da editora A União, ao técnico de artes gráficas Dominício Araújo Córdula, diretor de operações da editora A União, todos coadjuvantes dessa obra, nossos agradecimentos. À memória dos meus pais, aos estudantes e trabalhadores brasileiros, dedico esta edição. Prefácio à terceira edição. Na prática da pesquisa, exige-se uma teoria de apoio e orientação, uma doutrina, reflexo da realidade que a inspira e da necessidade que a norteia, a realidade múltipla, variada, nascente a cada instante e de cada meio que a fecunda, a necessidade adventícia ao meio, estimulando-a, reproduz a teoria própria, a prática eficiente para a solução das indagações humanas. Há, no entanto, de se convir que cada ângulo de observação traduz uma paisagem diferente. O raciocínio, agudo, sensível, penetrante, enriquece o horizonte da percepção. O pensamento obtuso e rudimentar o empobrece. Se o pesquisador obtém uma teoria de ampla e profunda visão, consciente, enxerga melhor a realidade. Se de doutrina míope estreitam-se-lhes as paisagens, o pesquisador mediocriza-se, deixando-o a todo, isola-se nas partes, elege o formal contra o dialético, o momento contra a história, o metafísico reacionário contra o evolutivo, revolucionário na ação do pesquisar.
Ao longo da história das sociedades, do primitivismo à atualidade, o homem tem agido para decifrar e codificar o desconhecido, seja na natureza ou no arcabouço de sua própria sociedade. Nesta ação milenar, o método é bússola para explicar o enigma, metamorfosear a ignorância em conhecimentos. Método de pesquisa é disciplina na busca do saber, doutrina de reflexão, técnica de observação das leis que, em ação contínua, transformam e consolidam a natureza e a sociedade dos homens. Conclusivamente, de imediato, deve-se negar o repouso, eleger a realidade em movimento e em transformação. Na natureza, por exemplo, contemplar a pedra transmudando-se em flor, não a pedra como tal, eternamente. Imaginar o latifúndio transformando-se em cooperativa agrícola para o camponês, contra a seara dos oprimidos do campo, futuros marginais da cidade. Não se veja a pedra só para alicerce de mansões dos ricos, mas de escola para os pobres, nem a terra apenas para produzir as riquezas, mas o bem comum. O método, como teoria de observação controlada em movimento e em mudança contínua, é expresso, de modo geral, nas leis da lógica dialética, de modo particular, nas regras de lógica formal, objetos de discussão no capítulo 4, página 68 a 89 desta obra. Ao longo deste trabalho, utilizam-se amiudamente exemplos de ambos os métodos a fins de facilitar a sua compreensão, tornando-os acessíveis à prática da pesquisa científica. Além do enfoque didático, essência do trabalho, há uma preocupação ideológica e doutrinária com os problemas mais urgentes a serem questionados nos contextos nacional e internacional. Por exemplo, inflação, depressão, desemprego, analfabetismo, violência, miséria, são filhos adulterinos da gestão espúria do capital imperialista com a burguesia reacionária dos países dominados do terceiro mundo, obviamente utilizando-se a didática do método como princípio pedagógico, os temas como o estímulo ideológico à consciência do pesquisador em sua participação para o progresso da ciência livre de tutela. Eis a essência do texto proposto ao público operário da ciência democratizada, a serviço de bem comum de cada país que se pretende livre culturalmente. João Pessoa, 23 de maio de 1994. Manuel Barbosa Filho. Prefácio à segunda edição. Afirmamos na parte introdutória à primeira edição que este trabalho seria apenas uma contribuição em forma embrionária, vulnerável, portanto, à crítica para o seu aperfeiçoamento. O resultado se materializaria em sua aceitação ou rejeição pelo leitor. Rejeitado, não haveria contribuição. Logo, o que aperfeiçoar? Aceito, a validade recomendaria o aperfeiçoamento. Esgotada a primeira edição, há o compromisso de corrigir as distorções, diagnosticar e remediar as disfunções. Não com a presunção do fim, mas como o advento de um novo diálogo, uma nova crítica para um futuro melhoramento que se deve inspirar no debate à luz da história. Obviamente, o objetivo primordial dessa segunda edição é, consequentemente, além do atendimento ao público, o aprimoramento do texto, ora revisando-se e modificando-se alguns aspectos estruturais, ora corrigindo-se erros e impropriedades contrárias à busca da verdade, visando melhorar a compreensão da matéria e facilitar o acesso ao pensamento científico. Nos países subdesenvolvidos, as alternativas para o advento de uma cultura científica nacional são quase inexistentes. Os recursos para a pesquisa, paupérrimos, os métodos importados, contrários ao questionamento da realidade objetiva, geram a falta de experiência autoctone e, por isso, a dependência nacional a modelos estrangeiros inadaptáveis à sua realidade. Os textos sobre pesquisa científica geralmente são traduzidos de países de tecnologia ultramoderna que imprescinde de uma abordagem metodológica altamente sofisticada. Esses textos são, consequentemente, inadaptáveis às nações subdesenvolvidas, cujas aspirações são diversas e cujos objetivos e realidades são diferentes. O presente trabalho, tendo caráter educacional e, portanto, didático, é um esforço no sentido de singularizar o tema, facilitar a compreensão e o acesso ao método científico de investigação, dada a impermeabilidade dos modelos estranhos à nossa realidade. Como livro didático, é dirigido aos cursos de graduação e pós-graduação, principalmente às áreas de ciências humanas, tais como economia, administração, serviço social, ciências sociais, além de outros cursos interessados na filosofia da ciência e em sua técnica de abordagem. A primeira parte tem um caráter puramente metodológico. A segunda enseja as técnicas e instrumentos de pesquisa. É o lado prático da questão. João Pessoa, 3 de junho de 1980. Manuel Barbosa Filho.
Prefácio à primeira edição. Este livro que o professor Manuel Barbosa Filho nos oferece vem certamente ao encontro da necessidade, sobretudo em nosso meio, de dotar os iniciantes no vasto campo da pesquisa de uma introdução aos seus métodos, técnicas e instrumentos. Digo, introdução porque de fato o autor não pretende mais do que isto, como o próprio título do trabalho sugere. Resultado de uma longa pesquisa e amadurecida elaboração, esta introdução à pesquisa é fruto das atividades docentes do autor em diferentes cursos da Universidade Federal da Paraíba. O professor Manuel Barbosa Filho, trabalhando junto ao Departamento de Ciências Sociais do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, ministrando aulas, convivendo com os alunos dos diversos cursos aos quais a disciplina é ministrada, sentiu-se no dever de oferecer-lhes, finalmente, um instrumento que atendesse às suas necessidades. Ao lado das dificuldades naturais aos iniciantes na matéria, a carência de livros tornava o trabalho mais árduo para o professor e para os alunos. Isto vem explicar uma certa ênfase que transparece em relação à pesquisa nas ciências sociais, campo privilegiado de atuação do autor. Este enfoque, contudo, não exclui por completo outras áreas de investigação, como podemos perceber ao longo da primeira parte do livro, onde se nota a preocupação do autor em dar uma ampla visão da ciência e de seus processos de desenvolvimento. O livro, nos termos em que lhe está proposto, servirá para introduzir o aluno na disciplina, abrindo-lhe caminhos, ressalta-se, à guisa de exemplos, a unidade onde o autor expõe noções de cálculo, visando abrir horizontes para a compreensão sobre decisões estatísticas, indicando-lhes os tópicos fundamentais a serem posteriormente desenvolvidos através de estudos complementares necessários a um maior aprofundamento. De parabéns ao professor Manuel Barbosa Filho, à editora universitária e os alunos que se beneficiarão com o lançamento deste livro. João Pessoa, 10 de março de 1978. Luiz F. Gonçalves de Andrade. Primeira parte. Métodos qualitativos. Capítulo 1. Introdução. Este trabalho, não tendo a presunção do fim, é fruto de um diálogo aberto visando encontrar o caminho certo no questionamento da verdade sobre os fatos da realidade. É uma contribuição em forma embrionária, passível de engano, está vulnerável à crítica para o seu aperfeiçoamento, inspirado no jogo de ideias contrárias, logo dialético. A síntese é o resultado da organização de ideias tangíveis, como tal é o objeto de reflexão analítica reparadora. Como o processo é dinâmico, não houve elaboração definitiva, deverá haver evolução. O diálogo será a essência de sua reconstrução. O leitor estimulará o aperfeiçoamento. O conteúdo é dicotômico, totaliza 14 capítulos divididos em duas partes: métodos qualitativos e métodos quantitativos. Do segundo ao oitavo capítulo, discute-se a questão metodológica, do nono ao 14º, as medidas e instrumentos de pesquisa. A parte metodológica estabelece os fundamentos teóricos necessários à indagação dos fatos, disciplina a consciência do pesquisador, oferecendo-lhe uma doutrina básica na busca da verdade sobre os fenômenos que operam e transformam a realidade. A segunda parte é o lado prático do pensamento científico, mostra a utilidade e o uso de medidas e instrumentos de investigação. É, por analogia, a lança que alcança o objeto em seu centro de gravidade, menos normativa e mais técnica. Não deduzindo, oferece uma tecnologia para o uso de instrumentos na indução, obedecendo à orientação teórica da primeira parte. O documento sintetiza uma orientação acadêmica utilizando-se as lógicas formal e dialética. Procurou-se organizar a matéria, colocando-a num ângulo de observação mais nítido, dando ao trabalho uma unidade dialética como resultado da soma de ideias opostas e dispersas. O método é exposto historicamente, desde o senso comum, a velha metafísica da lógica formal, ao método dialético, mostrando-se a oportunidade, importância e utilidade de cada um no processo de investigação e evolução da ciência. Por isso, esta terceira edição está grandemente reestruturada e ampliada com a inclusão de muitos subtítulos e a mudança de vários capítulos, a fim de melhorar o conteúdo das edições anteriores. Os capítulos 1 e 2 foram fundidos com um novo título, Ciência e Filosofia, porém ampliado de 9 subtítulos: Divisão da Ciência, Ciências Naturais, Ciências Sociais, Ciência e Ideologia, Ciência para o Capitalismo, Ciência para o Socialismo, Filosofia e Ideologia, Materialismo Dialético, Filosofia de Libertação.
O capítulo 3 fora consideravelmente reestruturado, melhorando-se o conteúdo. Fez-se necessária uma análise histórica da evolução do método a fim de possibilitar a sua classificação. De um conteúdo de 6 subtítulos, fora ampliado para 11. No capítulo 4, introduziram-se os métodos metafísico, formal, dialético, discutindo-os de forma detalhada, incluindo-se vários exemplos, elucidando-se a sua aplicação para facilitar o entendimento da matéria. O seu conteúdo alicerça-se numa síntese histórica da antiguidade com os gregos, passando por Galileu, Hegel, Marx e Engels, a atualidade do método. A sua prática está ilustrada com a aplicação das leis básicas, a relatividade dos fatos, a mudança de estado, a transformação quantitativa e qualitativa, a luta dos contrários. O objeto destas exemplificações fundamentou-se em fatos naturais e sociais. No último caso, a sociedade primou-se pela evolução da sociedade brasileira. A Sabinada, a Balaiada, a Revolução de 1817, a Guerra dos Quebra-Quilos, o cangaço no Nordeste, a Revolução Burguesa de 1930, o Estado Novo, a redemocratização de 1945, a Contra-Revolução de 1964 e a sua consolidação em 1988, com a eleição presidencial, prevalecendo a dominação capitalista do hemisfério norte sobre a economia brasileira, privatizando-a. O capítulo 5, totalmente renovado, tratamo-lo também segundo as leis gerais da dialética, explicando a evolução do homem e da sociedade, tendo como fulcro de sua análise o materialismo histórico, considerando a humanização dos primatas, a socialização das hordas, a evolução da sociedade em diferentes regimes, primitivismo, escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Na segunda parte, uma análise de conteúdo fora realizada com base no remanejamento de títulos e subtítulos, retirando a excessiva numeração que dificultava o entendimento do texto. Realçamo-la com melhor disposição do método quantitativo, mais nitidez e simplicidade dada a aridez do assunto para quem carece do pré-requisito ao estudo da questão. Cada capítulo seguinte é consequência do antecedente, bem assim, teoria de apoio ao método qualitativo, a ordem e disposição dos subtítulos melhorou a lógica, facilitando o aprendizado. É um texto que se pretende útil para a pesquisa da macro-realidade, natureza ou sociedade, bem como para o estudo de casos específicos. Daí a sua preocupação com lógicas dialética e formal. Preocupa-se ainda com a pesquisa descritiva, bem assim com a inferencial. Tal procedimento se justifica na medida em que, do global, natureza e sociedade, reflexo da soma de casos específicos, emanam as leis gerais do método dialético, sem as quais não se poderá entender o todo e as partes de que a realidade é constituída. Capítulo 2. Ciência e filosofia. Até hoje, persiste uma distorção em torno do conceito de ciência. A supervalorização dos homens de letras, focalizados pela história através dos meios de comunicação, levou as pessoas a considerar a ciência como algo fora da natureza comum da vida cotidiana. Abre aspas. Esta concepção associa-se a imagens de homens em roupas brancas, fervendo líquidos estranhos em complexos aparelhos de vidros, acionando botões em teclas onde ondulantes linhas elétricas cintilam em telas quadradas. O interior das espaçonaves dos filmes de TV é um exemplo vivo desse exemplo de ciência, levando o não iniciado a nela pensar somente como bolhas e zumbidos. Fecha aspas. Mann, 44, página 21. Contra esta concepção falaciosa, estabelecemos as seguintes noções básicas. A. A ciência é função do método de investigação e não apenas do objeto estudado. B. É uma dosagem de verdade e não absoluta certeza, o ser ou não ser. C. É o reflexo das condições materiais existentes, da necessidade e do trabalho do homem. O objeto para a ciência. É difícil sustentar a noção de ciência apenas pela natureza dos fenômenos questionados, naturais ou sociais. Mais que isto, sustentamo-la pelo método na busca das leis que regem estes fenômenos. Se pensamos em objetos do campo da botânica e zoologia, nota-se que muitos artistas trataram, por exemplo, de flores e cavalos. Estes trabalhos, contudo, não fizeram cientistas esses artistas. Afinal, eles não lidaram com os objetos da botânica e zoologia? No entanto, ninguém dirá que Van Gogh é cientista por ter pintado girassol e cavalo, simplesmente por serem objetos da biologia.
No campo das ciências sociais, observa-se idêntica insustentabilidade do conceito de ciência pelo objeto de estudo. A psicologia, a sociologia, a economia, por exemplo, que tem por objeto de inquérito o homem em suas atividades e comportamento na organização social da produção, são consideradas ciências. Já a poesia, que muitas vezes focaliza o mesmo campo, é uma arte. Como distinguir, então, a ciência da arte em função do objeto? Impossível, pois, ao se pretender rotular um campo da realidade como ciência, simplesmente através da matéria analisada, levanta-se uma dúvida por que tanto o cientista quanto o artista podem operar na mesma área. O objeto serve apenas de base para a classificação dos diversos campos da observação científica. O método para a ciência. O conhecimento de qualquer realidade, natureza ou sociedade nasce em função da investigação controlada dos fenômenos nela inscritos. Desta forma, o esforço metodológico para a explicação da verdade dos diversos campos é a única maneira de distinguir o que é do que não é ciência. Isto porque só através do estudo sistemático ou experimental da realidade é que se consegue descobrir relações causais entre fenômenos, estabelecer generalizações e levantar leis científicas na explicação de fatos e predição de eventos diante do mundo que nos cerca. Deste modo, procedendo, a pessoa que estuda a sociedade é um cientista e a sociologia uma ciência. Quem a analisa sistematicamente, de forma casual, repórteres, escritores de livros de viagens e etc., não é cientista e, neste caso, a sociologia, como resultado deste trabalho, não seria então ciência. É possível realizar trabalho científico em qualquer campo de estudo, desde que se faça investigação sistemática. É exequível estudar a filosofia religiosa, a arte poética de Castro Alves, de modo científico. Pode-se pesquisar de modo não experimental os objetos da física, da química e etc. Assim, acontecendo, os resultados desse estudo deixariam de ser ciência para se constituírem verbetes de pré-noções filosóficas e metafísicas diante de concepções subjetivas, destituídas de base prática de comprovação. A verdade para a ciência. O conhecimento do mundo pelo método sistemático é o fim último da ciência. Definindo-se esse conhecimento, descobrem-se relações causais entre fenômenos, estabelecem-se generalizações, evidenciando-se leis que serão constantes e verdadeiras em situações idênticas e estáveis. No entanto, o universo mutável ou mal definido, modificando os fenômenos, contraria as generalizações estabelecidas, levando a novos estudos e a novas generalizações. O conhecimento de hoje poderá ser negado amanhã, tornando-se a ciência um processo em constante evolução e não uma verdade absoluta. O heliocentrismo negando o geocentrismo da antiguidade. Mas, claramente, no estudo de determinados eventos, não é possível garantir que ele aconteça infalivelmente. É a própria interferência do acaso que afeta a constância dos acontecimentos. Uma planta poderá deixar de dar frutos por algum tempo em seu período de produção. Em 100 lançamentos de uma moeda, podemos apenas dizer que há uma probabilidade de 40 a 50% serem coroa, predizendo-se apenas com certo grau de certeza. Do exposto, infere-se que a verdade para a ciência deixa de ser absoluta para ser apenas uma dosagem certa da certeza. Neste caso, não preceitua a verdade absoluta, o ser ou não ser. Busca esse limite de modo sistemático dentro de cada campo da realidade, tendo como um dos princípios de investigação a dúvida que procura esclarecê-la paulatinamente. Suponhamos que tentássemos demonstrar que a educação depende mais de renda que da saúde. Seria muito difícil, se não ousado, quantificar com exatidão a influência de cada um destes fatores na educação. Ora, a própria saúde, por sua vez, é função da renda. O processo de investigação se complicaria a cada passo de seu refinamento, conseguindo-se demonstrar metodologicamente que a educação está mais fortemente associada à renda que à saúde ou vice-versa, se não em termos taxativos, mas, pelo menos, com uma probabilidade modesta de certeza. Estaríamos diante de um estudo científico plenamente aceitável, mas não infalível, inquestionável. Nas ciências sociais, a questão é ainda mais sintomática. Aí, os fenômenos são mais complexos e mutáveis, reduzindo o conhecimento dos fatos a uma possibilidade mais remota, sendo a probabilidade o meio que inspira generalizações mais fracas, o alicerce de sua construção.
O conhecimento da maioria das áreas da realidade está preocupado com essas generalizações probabilísticas, como primeira fase de busca da verdade. Apenas alguns setores da natureza conseguiram chegar a um nível de conhecimento mais exato, o que não quer dizer absoluto. A ciência, por conseguinte, não deixa de ser se não chegar à verdade definitiva. O fulcro de sua existência é o método de trabalho. Ciências naturais e sociais. Esta unidade tem por objetivo focalizar e esclarecer, do ponto de vista da pesquisa metodológica, a abordagem sistemática dos dois principais ramos do conhecimento, a natureza e a sociedade, a fim de que possamos situar melhor seu questionamento. A distinção tem caráter mais pedagógico que informativo. Visa também delimitar, classificar e conceituar os dois principais campos da realidade, esclarecendo algumas dúvidas, bem assim facilitar a investigação da área social, seus fenômenos, correlação desses fenômenos, formação, organização e transformações sociais por aqueles que se iniciam na questão. Observação científica. Ainda hoje se sustentam afirmações que declinam da impossibilidade de um tratamento sistemático dos fenômenos humanos. Há quem diga que as relações destes fenômenos são relações de valor e propósito, que não devemos nos ocupar com ligações causais ou descoberta de leis nas ciências sociais. Apenas no mundo material existem relações mecânicas de causa e efeito. Tal raciocínio, baseado não na realidade, mas em noções pré-concebidas e metafísicas, invalida por completo a busca sistemática dos fatos sociais, cujas explicações são vitais para o desenvolvimento da sociedade humana. Contra esta posição, insurge-se a existência de uma ordem de fatos sociais observáveis e, entre estes fatos, a evidência de um certo número de relações causais constantes e objetivas em torno das quais podemos levantar hipóteses, obtendo-se base suficiente para generalizações, chegando-se por meio delas até a possíveis previsões que caracterizam a última finalidade de qualquer esforço metodológico. Se as duas realidades, natureza e sociedade, são igualmente suscetíveis de um tratamento sistêmico para o levantamento de leis universais, não existe, deste ponto de vista, diferença entre as ciências naturais e sociais. A diferença é puramente de objeto de análise e não de susceptibilidade da discussão científica. As ciências naturais, como sabemos, se ocupam da busca da verdade sobre fenômenos da natureza, suas interrelações, estabelecimento de leis naturais entre esses fenômenos, como é o exemplo da lei da relatividade de Einstein e a lei da atração universal de Isaac Newton. As ciências sociais procuram estudar os fenômenos humanos e suas ligações causais na sociedade, explicando as leis do processo social, como é o caso da lei dos rendimentos decrescentes na produção de determinado bem econômico. Posta esta argumentação, infere-se que a diferença é apenas de objeto e nunca de impossibilidade de abordagem científica. Nas ciências sociais, existem a realidade social. Negá-la implicaria em negar a sociedade e, consequentemente, o estudo metodológico de seus fenômenos. Observação metodológica. O comportamento metodológico diante da realidade universal é um só, quer essa realidade seja física, biológica ou social. Entre a objetividade específica com que vários fenômenos se oferecem à observação e ao estudo, o que existe é uma diferença de nível, investigação e não de método. A física, a química, a mecânica, a astronomia ou qualquer outra ciência, dentro da variedade de seus procedimentos metodológicos, tem de comum com as ciências sociais a circunstância de estudarem e procurarem compreender fatos, tentarem prever e controlar fenômenos para conhecer as leis que regem sua continuidade e desenvolvimento. Uma reação química, um eclipse solar, uma revolução social, como parte da realidade objetiva, existem sempre fora de nossa consciência individual, e é só possível estudá-lo sistematicamente se a abstração que inspira um método social permitir ao cientista assumir, diante deles, posições objetivas, colocando-se acima dos fenômenos para estudá-lo, considerando dois princípios gerais. Primeiro, afastar do estudo da realidade toda e qualquer ideia pré-concebida, toda noção a priorística sobre os fatos questionados. Segundo, conduzir o espírito à pesquisa pela dúvida metódica e construtiva, que investiga e analisa, o único meio de retirar a verdade dos fatos e não deformá-los para ajustá-los a uma verdade revelada.
Do exposto, verifica-se que um método científico é abrangente para qualquer ramo do conhecimento, seja de ordem natural ou social, não havendo diferença quanto aos seus postulados básicos, sendo essa diferença apenas de grau. É mais fácil usá-la na natureza que no campo das ciências sociais. Ora, o astrônomo não é astro, o microbiologista não é um micróbio, mas o antropólogo é homem, o sociólogo é animal, como o que ele estuda. O cientista político é um cidadão e o economista ocupa um lugar definido no modo de produção. Além disso, quando os fenômenos a serem estudados são a própria vida humana associativa, suas instituições, formas de comportamentos, crenças e opiniões, interesses e conflitos que devem ser observados e controlados, as dificuldades ao estudo sistemático desse campo se multiplicam, principalmente porque o estudioso a essa ordem de fatos está ligado por laços materiais e espirituais e a própria estrutura lógica de seu pensamento é condicionada pela estrutura social. No estudo das forças econômicas, por exemplo, não podemos aplicar o microscópio nem reativos químicos. A capacidade de abstração deverá substituir esses meios. Os cientistas sociais devem se abstrair da estrutura social para estudá-la metodologicamente. Para assim proceder, e considerando maior dificuldade de intervenção nesse campo, devem ser observados os seguintes princípios. Primeiro, reconhecimento de que os fenômenos sociais existem fora da consciência individual como realidade e que os processos da organização social não são meros reflexos das ideias dos homens. Segundo, verificação de que existe uma estreita e crescente interdependência das várias partes da estrutura social, que é uma realidade complexa cujas leis devem ser encontradas na própria vida social e não em árbitros de demiurgos. Terceiro, constatação da possibilidade de se estudar objetivamente a vida social, distinguindo o modo científico de encará-la da atitude metafísica que, diante dela, assumiu anteriormente o pensamento social. Quarto, reconhecimento da necessidade de estudar o processo social antes de tentar nele intervir, intervenção que é feita sempre como contribuição ao esforço para transformar o regime social em benefício do homem e da sociedade. Divisão da ciência. A dificuldade de uma concepção ao mesmo tempo geral e específica do vasto campo da realidade universal pela antiga filosofia exauriu-lhe o esforço, cedendo o lugar à ciência nas áreas específicas da natureza e da sociedade. Exigiu-se a divisão metódica desta realidade em ramos especiais, surgindo daí as várias ciências modernas, cujos objetos são as leis próprias de um bem determinado campo da realidade. A divisão aqui inspira-se nessa necessidade, é puramente didática e metodológica, atende a um dos fundamentos básicos do método científico, a classificação do objeto analisando segundo a semelhança de suas características, assim considerando-se sucintamente ciências naturais, matemática, física, química, biologia, geologia, paleontologia, astronomia, medicina, geografia, meteorologia, ciências sociais, sociologia, economia, direito, diplomacia, política, psicologia, história, antropologia, arqueologia. Veja a página 31, figura 1, divisão da ciência. Ciências naturais. Seu objeto de estudo é a natureza, considerando os aspectos físicos e biológicos. Visa descobrir as leis que regem os fenômenos materiais dessa realidade, suas mudanças e desenvolvimento em benefício do homem envolvendo as áreas. Matemática. Encarrega-se de estabelecer as medidas e as relações precisas entre as diversas grandezas. Divide-se em aritmética, álgebra e geometria. Física, estuda as leis dos fenômenos naturais da matéria inanimada. Divide-se em mecânica, termologia, acústica, eletrologia, ótica, física moderna, biofísica. Química, ciência que trata das substâncias, sua estrutura, propriedade e reação que transforma em outra substância. Classifica-se em química geral, inorgância, orgânica, tecnológica, bioquímica. Biologia. Preocupa-se com seres vivos, suas origens, natureza e evolução. Distingue-se os seguintes ramos: biologia geral, zoologia, botânica, fisiologia, citologia, histologia, genética, ecologia, sistemática, fitopatologia, bacteriologia. Geologia. Investiga a estrutura da Terra, sua evolução. Destacam-se as áreas geologia física, geologia histórica, mineralogia, petrologia, geomorfologia, estratigrafia, geofísica, geoquímica, geologia econômica, geologia aplicada. Astronomia.
Preocupa-se com a constituição físico-química dos astros e sua movimentação. Consta de astronomia geral, astrofísica, astronáutica, cosmogonia. Meteorologia, ciência da atmosfera, estuda as altas camadas como ozonosfera e ionosfera, além da previsão científica do tempo. Medicina, tem por objeto de investigação as doenças, suas causas e efeitos a fim de curá-las ou atenuá-las. Subdivide-se em anatomia, fisiologia, patologia, cirurgia, terapêutica, psiquiatria, farmacodinâmica, clínica geral. Geografia, estuda a Terra em sua relação com o homem, compreende a geografia humana, biogeografia, geografia física, subdividida em geomorfologia, hidrografia e climatologia. Paleontologia, ciência cujo objeto de investigação são os fósseis contidos nas rochas sedimentares. Ciências sociais. Seu objeto de estudo é a sociedade, visa descobrir as leis que comandam os fenômenos sociais desta realidade, suas mudanças e desenvolvimento, considerando o modo de produção, as relações de produção e as forças produtivas envolvendo as áreas. Sociologia. Analisa sistematicamente os fenômenos sociais, formação, organização, transformação da sociedade, psicologia geral, ecologia humana e população. Subdivide-se em sociologia política, moral, jurídica, religiosa, econômica, industrial, rural, urbana, educacional, familiar, do trabalho, do conhecimento, da arte, da medicina. Economia preocupa-se com as leis da produção, distribuição, troca e consumo de mercadorias, as relações de produção, as forças produtivas, o modo de produção, primitivismo, escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, a propriedade dos meios de produção, a função econômica do Estado, o papel do mercado. Direito. Preocupa-se com a ordem jurídica que regula a conduta humana e os valores reconhecidos pela coletividade. Seus principais ramos são o direito público, internacional, constitucional, administrativo, tributário, processual, penal, o direito privado, civil, comercial do trabalho. Diplomacia, ciência que trata especificamente das relações internacionais e do direito entre as nações. Política. Seu objeto de interesse são as diferentes formas e organizações de governo, seus objetivos, instituições e funcionamento. Psicologia. Ciência que investiga a personalidade humana, isto é, comportamento, ideias, processos mentais, determinações. Suas principais subdivisões são psicanálise, paropsicologia, psicofísica, história. O objeto de sua preocupação são os fatos sociais considerados no tempo e no espaço, o nascimento, apogeu e decadência das civilizações, tendo como causa as leis da dialética. Antropologia. Seu objeto de estudo são o homem, os grupos raciais, os componentes socioculturais e suas relações no tempo. Arqueologia. Analisa as culturas e civilizações desaparecidas. Ciência e ideologia. A ciência é uma poderosa força produtiva que deve estar a serviço da classe trabalhadora de cada país pela sua libertação contra sua opressão. Portanto, chama-se a atenção dos trabalhadores e intelectuais para uma reflexão sobre os pontos que julgamos de vital importância para a pesquisa científica. A concepção de que a ciência não é universalmente neutra, mas indiscutivelmente inspirada e aplicada a uma realidade particular para solucionar os problemas concretos da sociedade e não a serviço de interesses de grupos dominantes. É preciso entender desde logo que o método científico é um processo dialético e não metafísico. Procura analisar a matéria para compor uma síntese e não elaborar uma síntese para descrever a matéria. A ciência é função de uma realidade particular que inspira, a prática justificando a teoria, adapta-se à realidade concreta, fazendo-se por isto nascer modelos científicos próprios para cada meio. Com o advento da Revolução Industrial do século XVIII, organizou-se a sociedade capitalista inspirada na livre concorrência e na mais-valia. Daí decorreu um modo de produção para consolidar os objetivos de exploração do trabalho, incutido uma ciência de dominação para resolver os problemas de interesse da burguesia dominante. Nas nações dependentes culturalmente, existem forças consideráveis opostas a toda tentativa de uma política científica de libertação nacional. O país intervencionista, aliado à burguesia
supremacia nacional, impõe uma ciência pura, neutra, inquestionável, voltada para os interesses antinacionais. Ao contrário, se a nação é livre, autodeterminada culturalmente, com planos, projetos e tecnologia próprios, constrói um modelo científico de libertação nacional contra os interesses do imperialismo cultural estrangeiro. Destas evidências, infere-se que as aspirações e os objetivos da classe dominante, burguesia ou proletariado, determinam um modo de produção, as relações de produção e as forças produtivas, por consequência, o modelo científico e tecnológico. A ciência é, portanto, a expressão das relações materiais de produção. Existem, portanto, dois modelos de ciência: uma libertação que se opõe à dominação cultural, outra de opressão intervencionista contra a liberdade cultural dos países subdesenvolvidos, e cada sociedade deve procurar um modelo científico próprio para resolver os seus problemas concretos, possibilitando o advento de uma política científica de libertação nacional contra a hegemonia cultural do país opressor. A ciência para o capitalismo. É o sistema capitalista o exemplo mais aterrador do colonialismo cultural, de opressão ideológica contra a verdade científica, de congelamento de descobertas, falseamento da verdade impostos às nações subdesenvolvidas. Desde Galileu até os dias de hoje, esta repressão se verifica. As principais alternativas para análise científica são ditadas pelos países imperialistas. As descobertas são utilizadas pelas multinacionais. Os cientistas nacionais, geralmente ligados aos centros internacionais, funcionam como agente da aculturação nacional. O policiamento científico aos países dependentes se verifica ainda pela suspensão de pesquisas inconvenientes ao sistema dominante pelo exílio de cientistas não alinhados, pesquisa de produtos de interesse do mercado externo, universidade fiel à repressão intelectual. Os atentados ideológicos à construção da verdade científica de interesse nacional expressam-se também utilizando-se falsas prioridades em detrimento das verdadeiras alternativas para análise científica. Prioriza-se, por exemplo, as falsas causas da criminalidade, a prática de ciências bélicas, o controle da natalidade, tecnologia de publicidade para lavagem cerebral, teoria de embalagem para objetinhos vendáveis, ciência médica de interesse comercial, ditada por laboratórios internacionais, feminismo em vez do direito do trabalho. Resumindo, figura 2. Veja, página 36, figura 2, regime capitalista. Ciência para o socialismo. O modo de produção socialista, solidário e criativo caracteriza-se por sua independência cultural na escolha de alternativas para os programas de política científica, não sendo um sistema consumista nem concorrente. Os problemas inerentes ao seu desenvolvimento são bastante simplificados. As ciências físicas atuais sobram para a solução dos problemas nacionais. Não há necessidade de ciência supérflua. Suas alternativas para análise científica resumem-se em temas realmente de interesse para a libertação e desenvolvimento nacional. As áreas prioritárias de sua política científica consubstanciam-se em eliminar a fome, a miséria e o analfabetismo, economia para a planificação da produção e distribuição de bens, sociologia para a urbanização deformada, teoria de comunicação para educação e reeducação, direito para a democracia e a liberdade, sindicalismo e cooperativismo, organização social e de massa. Problemas de pesquisa de interesse nacional, educação participativa, prioridade para ciências aplicadas, universidade fiel ao sistema para o desenvolvimento nacional. Em resumo, figura 3. Veja figura 3, regime socialista, página 37. Filosofia e ideologia. A filosofia é considerada em diferentes sentidos segundo os diversos pontos de vista sobre o mundo e o homem. A sua mais objetiva conceituação é a de Politzer, 58, página 14. Abre aspas. Concepção geral do mundo, do qual se pode deduzir certa forma de conduta, no século XVIII, mais praticamente antes da Revolução Francesa, 1789. Os filósofos burgueses ensinavam que o mundo é conhecível e transformável em benefício do homem, que o homem é aperfeiçoável, a sociedade poderá melhorar. No século XIX, 100 anos mais tarde, esses filósofos pensavam e ensinavam diferente. O mundo é inconhecível, o íntimo das coisas escapa sempre à nossa compreensão. O homem será sempre o que foi. A natureza humana é indefesável. Não se deve quebrar a cabeça para melhorar a sociedade. Fecha aspas.
Destas duas concepções contrárias sobre o mundo, a sociedade dos homens, conclui-se que a filosofia não é uma questão sem interesse, uma vez que pode levar às conclusões práticas opostas. Os filósofos do século XVIII queriam transformar o mundo e a sociedade porque era do interesse da burguesia revolucionária contra o feudalismo. Já os filósofos do século XIX, que estavam a serviço da mesma burguesia, agora reacionária, classe dominante, opunham-se de forma brutal a qualquer ideia de mudança no reinado da sociedade capitalista. O capitalista passa a temer o proletariado, classe revolucionária que pretende mudar o mundo e a sociedade. Daí o positivismo de Augusto Comte, querer convencer que o poder da burguesia seja eterno. Sua sociologia, por exemplo, ignora as forças produtivas e as relações de produção, condenada, portanto, à nulidade científica. Trava-se a luta feroz da burguesia contra o proletariado. É o advento do socialismo contra o capitalismo, sendo a filosofia uma arma a serviço da revolução ou uma arma a serviço da reação, dependendo de ser revolucionário ou reacionário o filósofo. Hoje, como ontem, a burguesia gostaria de aniquilar a filosofia revolucionária e perpetuar a filosofia reacionária que serve aos exploradores do trabalhador. Existem, portanto, duas filosofias, uma de libertação e outra de opressão. A filosofia de libertação interessa a hegemonia do trabalhador e das massas oprimidas, a autodeterminação dos povos dependentes dos estados totalitários, a independência dos povos oprimidos do terceiro mundo. Opõe-se à classe dominante contra o desemprego, a vida cara, oportunidade recusada aos jovens, contra a repressão de qualquer espécie. A colonização econômica, política ou cultural pelo imperialismo multinacional defende o direito de greve e a autonomia sindical, as liberdades democráticas, a valorização e proteção dos idosos. A outra filosofia, a da opressão, defende a tradição, o preconceito, a repressão ideológica, a tortura, o exílio e assassinato de filósofos alinhados com a filosofia da libertação. Estimula e financia a corrupção dos valores da sociedade pela imprensa, televisão e cinema 24 horas por dia, injetando ideias venenos através da burguesia ultra-reacionária, do sistema de comunicação em massa e seus comunicadores de aluguel contra o povo, alienando a juventude e os trabalhadores. Materialismo dialético. Se quisermos conhecer e transformar a natureza e a sociedade, só o faremos através das diversas ciências. Por consequência, só uma concepção científica geral do mundo interessa a filosofia de redenção da massa trabalhadora em luta por uma vida melhor. Esta concepção filosófica é o materialismo dialético. Como dialético, estuda as leis gerais da realidade, desde a natureza física, biológica à sociedade como materialista, está de acordo com o que ensinam as ciências. O universo é uma realidade material, o homem faz parte dela, pode conhecê-la, pelo conhecimento, transformá-la em seu benefício. O materialismo dialético, mesmo não se identificando com as ciências, é inseparável delas. As ciências estudam as leis próprias de um bem determinado da área da realidade. O materialismo dialético estuda as leis mais gerais do universo. As ciências não se constituiriam se desconhecessem as leis gerais da realidade. Logo, são dialéticas. O materialismo dialético não se constituiria sem o apoio do conhecimento das diversas ciências, logo são inseparáveis. Por ser científica, isto é, a prática justificando a teoria, o materialismo dialético é uma filosofia revolucionária de libertação. A filosofia da classe operária, cujo objetivo é vencer a burguesia, destruir o modo de produção capitalista e construir o socialismo. O proletário necessita da verdade para acabar com a exploração burguesa, precisa de uma concepção justa do mundo para construir seu desenvolvimento, uma arma científica na cabeça dos trabalhadores para libertar-se da opressão, uma filosofia científica, doutrinária de sua luta. Estudá-la é um dever, não cumpri-lo é deixar a área livre para concepções anticientíficas, reacionária. A filosofia da opressão, de que se nutre a burguesia, introduzindo-a na escola, particularmente nas universidades, tentando extinguir ou falsificar a filosofia revolucionária, o materialismo dialético.